Damos início ao programa Anatomia do Poder. Hoje terei o privilégio de entrevistar um querido amigo e talvez no Brasil uma das maiores, se não a maior autoridade em governança pública. Formado no Brasil, mas com pós-graduação no exterior, principalmente na principal escola de governança de administração pública na França, com livros publicados sobre governança, e aquele que deu, a meu ver, a grande reestruturação da importância do Tribunal de Contas da União no nosso país. É o ministro Augusto Nardes. E eu já começo de início, já que é o nosso convidado para aproveitar o nosso tempo limitado, pedindo que o senhor falasse um pouco sobre o seu projeto de governança, ministro, agradecendo muito a sua presença no nosso programa Anatomia do Poder. Obrigado, doutor Ives. Para mim é uma satisfação poder falar com uma pessoa que eu admiro tanto. Eu recentemente li o seu livro, Teoria do Poder, e para mim foi um grande instrumento para poder conhecer melhor a questão do poder no Brasil e no planeta. Enfim, um livro muito profundo. Então, eu estou muito feliz de poder trocar algumas ideias sobre essa questão de como a gente pode aperfeiçoar a administração pública e como a gente pode administrar a entrega de resultados para a sociedade, e como o poder público e o poder como um todo, seja no executivo, no judiciário, no legislativo, possa ser o instrumento para a cidadania brasileira, para a sociedade brasileira. Então, eu considero muito importante conversar com quem tem essa bagagem, que tem esse conhecimento aqui no Brasil. O nosso projeto da governança, depois de praticamente 50 anos de vida pública, que eu já tenho, né? Comecei muito jovem, com 19 para 20 anos, fui vereador lá no Rio Grande do Sul, nas Missões, na região fronteiriça lá com a Argentina, próxima do Uruguai. Eu cheguei à conclusão, depois de muito tempo, quando assumi o Tribunal de Contas da União como ministro, fui eleito lá em 2005, é uma eleição muito difícil aqui no Tribunal, é uma eleição pelo Congresso Nacional, votação secreta. Eu resolvi direcionar meu trabalho, depois de 6 mandatos, para melhorar a entrega de resultado para a sociedade. Eu pesquisei, eu já tinha uma boa bagagem na pós-graduação e mestrado que eu tinha feito lá na Europa, em Genebra, onde eu trabalhei também lá nas organizações internacionais, como o OIT, nas Nações Unidas. Eu resolvi direcionar todo o meu trabalho no tribunal para a gente aperfeiçoar a governança, que eu acho que o grande mal do Brasil é a falta de projeto de Estado. A nação, ela perde recursos imensamente, doutor Ives, por falta de alguns princípios básicos que a administração pública precisa ter, como, por exemplo, monitorar e avaliar e ter instrumentos e ferramentas de governança que possam dar resultado para o conjunto da sociedade. Baseado nisso, então, quando eu assumi a presidência do tribunal, em 2013, 2012 eu já tinha começado com a ideia da tese da governança e implantei a governança como tema central da minha gestão, e a partir daí fizemos na verdade, uma grande mudança na forma de administrar no Brasil, usando os instrumentos da governança. Eu considero fundamental. Agora foi eleito um novo governo, e eu diria que, tanto para centro, esquerda, direita, não interessa quem governa, tem que ter uma boa governança para ter entrega de resultado para a sociedade. Então, baseado nessa minha bagagem de 50 anos de vida pública, eu resolvi implantar e consegui, com o presidente Michel Temer, lá atrás. Elaboramos em 4 mãos, junto com ele e com todo o seu time, o primeiro projeto para um decreto de governança na nação. Em 2013 e 2014, eu vou a Paris, faço um acordo com o CIDE, começo a implantar no TCU todas as regras de governança. Publiquei 2 livros, Governança Pública, o Desafio do Brasil, o segundo livro da Governança, Esperança. E em 2013, então, e 2014, eu
consigo implantar indicadores iniciais de governança da nação brasileira. E conseguimos, então, com o Michel Temer, convencer todos os ministros, na época era o Meirelles, o ministro da Fazenda, mas eu comecei pelo Wagner Rosário e com o Padilha, montando todo um projeto para o TCU começar a fazer uma avaliação, porque o TCU é um órgão muito normatizador de toda a administração pública, depois vamos falar um pouco mais sobre o TCU, mas eu vejo que o TCU poderia contribuir, como estamos contribuindo, para implantar uma boa governança na nação brasileira, para que o país tenha projeto de Estado e não projeto, eventualmente, de um governo, que os governos são transitórios, 4 anos com o jogo democrático, e muitas vezes se perde aqueles investimentos que foram feitos por um governo e o outro vem e desmonta tudo. E isso me preocupa muito porque isso se chama desperdício do dinheiro público. E aí o país não tem projeto de Estado. E o Brasil continua sendo um país sem projeto de Estado para poder exercer uma liderança em nível mundial. E, nesse sentido, o seu livro, A Teoria do Poder, me serviu para fazer a avaliação em alguns aspectos que eu considero de grande importância para a gente, inclusive, implantar a própria governança. Então, em 12, 13, eu comecei esse projeto, 14 começamos os indicadores, e em 15, 16, eu acabei me dedicando à relatoria das chamadas pedaladas. Eu fui relator das pedaladas, que nós encontramos lá próximo de 340 bilhões de ilegalidades. Foi um voto feito no Tribunal de Contas, de forma unânime, não foi um voto do ministro Augusto Nardes, foi um voto do Tribunal de Contas da União. Eu comecei a avaliar a questão da falta de projeto da nação em 15 e 16 e que a gente não podia continuar nessa situação de simplesmente ter um governo e trabalhar em cima de figuras humanas, mas ter um projeto de Estado da nação brasileira. Não ter um personalismo como ponto central, mas ter projetos que sejam feitos pelos partidos. Nós temos que renovar, inclusive, a forma de fazer política no Brasil. Eu estou começando uma discussão já com alguns partidos, já conversei com alguns líderes, para implantar também a governança dentro dos partidos. Os partidos terem projeto para o Estado brasileiro, porque não podemos continuar elegendo somente uma figura humana e achando que aquela figura humana vai solucionar a situação. Pode ser brilhante, pode até encontrar caminhos, mas se não tiver continuidade, se não tiver uma governança sincronizada entre Estado, município e União, o dinheiro todo vai para o lixo, como nós temos feito no Brasil constantemente. Já saiu, eu até presidi lá atrás, no Rio Grande do Sul, quando era deputado estadual, uma CPI de obras inacabadas e prédios abandonados, e continua até hoje, nós trabalhando sempre de forma errada, no sentido de não termos um projeto de médio e longo prazo na área de infraestrutura. Agora, nesse último governo, se recuperou muita coisa, se fez muitos projetos que estavam inacabados. Eu fui um dos que trabalhei nessa tese, tive com o seu governador, aí, o Tarcísio, várias vezes. Olha, nós temos que acabar as obras inacabadas, não podemos continuar fazendo obras e começando novos projetos sem terminar os antigos. Eu acho que conseguimos influenciar um pouco. Eu conversei algumas vezes com o presidente Bolsonaro, como também conversei lá atrás com a presidente Dilma Rousseff, de que tínhamos que implantar um projeto de governança com Michel Temer. Eu consegui, não sozinho, porque foi um trabalho feito pelo Tribunal de Contas, a gente conseguiu criar indicadores de governança de toda a nação. Hoje nós temos indicadores de 381 instituições, de como é que está a governança de pessoas, de como é que está a governança financeira, de como é que está a governança de TI, que é muito importante. Sem TI, hoje você não consegue monitorar e avaliar, assim, não pode utilizar as ferramentas da governança de forma adequada. Então, a governança financeira, pessoas, TI, a governança organizacional é fundamental para sincronizar o Estado e os municípios. E recentemente eu estive em São Paulo, já fiz isso em todos os estados brasileiros, mas conversei com o Tarcísio e ele me disse que quer implantar a governança. Eu devo ir a São Paulo brevemente para fazer uma visita e dar uma continuidade nesse projeto da governança que nós já implantamos nos estados do Paraná, do Santa Catarina, do próprio Rio Grande do Sul. Já trabalhei muito isso. Aliás, eu visitei todos os estados
brasileiros, quando fui presidente, levando a tese da governança como um tema central. E, portanto, eu vejo um grande campo de trabalho, depois de implantarmos na União, esperamos que o novo governo dê continuidade, que o decreto continue valendo. Eu não sei, até agora o governo não sinalizou, já vi o presidente Lula falar em governança mundial, mas não via ele falar em governança do Estado brasileiro. Se vai continuar o projeto que nós conseguimos montar com Michel Temer, com o governo Bolsonaro, com os indicadores de governança em todas as áreas, em termos de infraestrutura, em termos de educação, né? Na questão de ciência e tecnologia. Eu conheço toda a estrutura do Estado brasileiro hoje, porque nós temos indicadores. A gente sabe onde vai ter problema de desvio, de fraude e corrupção somente com os indicadores. E nós conseguimos implantar isso, doutor Ives, através do Tribunal de Contas da União. Então, hoje nós estamos preparados para orientar a administração pública, que a decisão sempre é do gestor, mas cabe a nós fazer a fiscalização, a avaliação, preservar o erário, ter eficiência, eficácia e efetividade na administração pública. E o que eu vejo é que, infelizmente, nós continuamos na base da improvisação. Passaram alguns dias e até agora eu não vi propostas em relação, por exemplo, à questão da responsabilidade fiscal, que é um tema muito importante, a responsabilidade fiscal. Então, me preocupa muito a responsabilidade fiscal, o projeto da educação, o projeto também da área da responsabilidade fiscal, educação e de ciência e tecnologia. Como é que está o projeto do governo atual em relação à ciência e tecnologia, para que a gente possa ter condições de ver quais são as prioridades do Estado brasileiro, para atrair investimentos, qual é a segurança jurídica que nós vamos ter em cada área que eu considero que são importantes para a nação. Então, eu acho que essa discussão é muito relevante para o conjunto do país, especialmente num momento como esse. Então, esses são alguns pontos que eu queria colocar inicialmente, entre tantos pontos que eu considero fundamentais para a governança. Eu tenho andado pelo Brasil todo já. Quanto presidente, eu levei a tese da governança para todos os estados, não senti que os governadores colocaram, agora estou trabalhando nos municípios. E, recentemente, eu criei uma rede de governança Brasil com 500 voluntários, temos 30 comitês para pensar o Brasil. De voluntários, de brasileiros que pensam no conjunto da nação, patriotas que querem encontrar caminhos para o país. Então, eu estou muito entusiasmado com o projeto da governança, porque sinto de que tem condições de melhoria no sentido de monitorar, avaliar a entrega de resultado para a sociedade brasileira. Então, eu começaria, digamos, com essas colocações do que nós estamos trabalhando. Eu quero deixar um legado como cidadão para o Brasil, que é implantar a governança no país. Já conseguimos. Já temos o Tribunal de Contas, o atual presidente Bruno Dantas vai dar continuidade. Depois que eu fui presidente, todos os presidentes deram continuidade no projeto da governança, que nós começamos lá em 12, 13, 14, os presidentes na sequência deram, o atual presidente Bruno Dantas já está trabalhando com essa tese, então eu estou muito entusiasmado que a governança está pegando o Brasil. Agora, ainda não recebi uma sinalização do atual governo se vai continuar com um grande projeto que nós trabalhamos praticamente já há 10 anos para implantar na nação brasileira. Muito obrigado. Agradeço muito essa apresentação de todo o projeto, de toda a formulação, a concepção do amigo, a necessidade de termos realmente governança, valendo para todas as esferas da federação. Vamos agora aos nossos comerciais e voltaremos em breve para continuarmos a conversar sobre o Tribunal de Contas e sobre o projeto. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo o grande privilégio de um querido amigo, o ministro Augusto Nardes, das maiores autoridades, se não a maior autoridade em governança pública no país. Como eu faço em todos os programas, eu ofereço um livro. Esse é um livro mais de meditação. Estávamos conversando um pouco antes do programa sobre filosofia. Esse é um livro sobre reflexões sobre um pensador que hoje, inclusive, é santo da igreja, que era meu amigo, São José Maria Escrivá, que é Reflexões sobre o Caminho. Reflexão minha sobre cada um dos 999 pontos do livro Caminho, que é um
um best-seller em matéria de cultura católica no mundo. O ministro Nardes, eu gostaria agora, nesse segundo bloco, já que falamos de governança, tudo que o senhor vem desde 2013, principalmente, quando começou a trabalhar, aquilo que o senhor já reestruturou no Tribunal de Contas, aquilo que o senhor levou aos presidentes, ao presidente Dilma, ao presidente Michel Temer, ao presidente Jair Bolsonaro, e todo aquilo foi colocar um sistema à disposição do governo. Eu gostaria de perguntar ao amigo e, ao mesmo tempo, aproveitar para que, sobre isso, o senhor também falasse sobre o Tribunal de Contas da União, o que o Tribunal de Contas da União, que, de certa forma, foi adaptado nessa sua linha de governança, graças a todo esse seu trabalho de anos no Tribunal de Contas, pode fazer para colaborar na governança pública, não só na União, que é o Tribunal de Contas da União, mas no reflexo que isso poderá ter nos outros tribunais de contas estaduais e, ao mesmo tempo, nas diversas esferas da federação, para o poder público poder adotar uma governança de maior aproveitamento dos recursos públicos sem desperdício. Bem, eu considero muito importante o trabalho do Tribunal de Contas. Como eu falei antes, é um normatizador praticamente de toda a administração pública. Chegou agora para mim a questão para definir a questão da nova lei das licitações, né? Que tem um prazo para que seja em março, e eu vou me debruçar nos próximos dias para definir essa questão para todo o Brasil. Já tem estabelecido no projeto, mas eu estou avaliando, recebi essa semana, então é um tema que envolve o interesse do conjunto de toda a administração pública brasileira, ou seja, se a 866 continua valendo ou não, então nós temos que normatizar isso nos próximos dias, e já existe uma sinalização nesse sentido, que tem que implementar o mais rápido possível, então eu devo me manifestar no máximo agora até março, ou em março, sobre essa questão. Então, o Tribunal de Contas tem toda essa responsabilidade na condição de um órgão auxiliar do Congresso Nacional, mas, na verdade, um órgão com independência. É um órgão que tem capacidade de fazer todo o trabalho da normatização de toda aquela legislação que é aprovada no Congresso Nacional. É nós que normatizamos isso conforme estabelece o teor da Constituição de 88, que expressa que o TCU é um órgão independente e autônomo, ou seja, não pertencendo a nenhum dos poderes executivo, legislativo ou judiciário. Eu sei que o amigo doutor Ives foi um dos grandes articuladores e que trabalhou muito pela independência do Tribunal de Contas da União e de outros órgãos da nação, para a gente ter uma democracia, fortalecer a democracia. Então, eu considero de que as cortes de contas seguem esse exemplo dos tribunais, dos judiciários, no que concerne às garantias de independência, sendo também detentoras de autonomia funcional, administrativa e financeira, que é muito importante no mesmo sentido do que já foi debatido na ADIM 46-43, através do Supremo Tribunal Federal. Então, o nosso trabalho foi de convencer inicialmente o Executivo na questão da governança. Eu falei na época era o Mercadante, o chefe da Casa Civil, começamos com 140 perguntas para a gente saber se tinha governança no Brasil. Aí eu fiz uma pesquisa, propus uma pesquisa com 8.000 instituições e constatamos que não tinha governança no Brasil. Ou seja, o Brasil continuava e continua, de certa forma, melhorou muito. Eu tenho já os indicadores de governança de toda a nação, até posso mostrar para os amigos daqui a pouco aqui como é que está a situação da governança no Brasil. Eu não sei se tenho como mostrar, se foi feito contato com a minha equipe aqui, o que eu possa mostrar. Eu posso mostrar daqui a pouco os indicadores da governança de toda a nação. Então,
eu comecei esse trabalho, não sozinho, graças aos técnicos do TCU, porque a gente sozinho aqui não faz nada, depende, mas nós temos mais de 2.000 funcionários, 1.500 auditores, todos especializados, criamos secretarias especializadas no tribunal, e hoje nós temos condições de avaliar toda a administração pública brasileira. Como eu disse antes, vou mostrar daqui a pouco os indicadores, 381 instituições que a gente avalia a governança de pessoas, governança de TI, governança de financeira. Eu vou mostrar para vocês um IGG, o Indicador Geral de Governança da Nação Brasileira, que eu acho que a sua equipe aí pode permitir, eu possa mostrar os indicadores. Aí eu vou mostrar que talvez seja em primeira mão que as pessoas estejam sabendo que agora o TCU e o Brasil sabe como é que está a administração de cada ministério, de cada estatal. Por isso que eu vejo que nós não podemos mudar os avanços que tivemos até o governo anterior, especialmente em colocar técnicos na área pública, né? E que o conhecimento técnico seja importante. Claro que a questão política é importante, mas não podemos só tomar decisões políticas de fazer coalizões políticas sem levar o conhecimento técnico como pontos centrais para a nação brasileira. Então, eu vou mostrar aí os indicadores. Acho que não estou conseguindo passar, não sei, mas eu posso dizer, porque eu tenho tudo na cabeça, os dados dos indicadores das 381 instituições do Brasil, porque eu estou me dedicando a isso. Como eu disse, lá em 13 eu implantei, 14 começamos os indicadores, eu fui a Paris, fiz um acordo com 11 países mais desenvolvidos do planeta e trouxe as melhores práticas de 11 países do planeta, doutor Ives, para implantar. E no governo de 2014, depois 2016, 2018, eu comecei a criar e agora tem condições de comparar como é que estava a situação em 18, em 21, em relação à educação, saúde, como é que está a governança em cada instituição, de como é que está a governança nas estatais. Fiz palestra em todos esses ministérios praticamente e andei por todo o Brasil, inclusive na Petrobras, para desmontar aquele antro de desvio e fraude e corrupção que tínhamos na Petrobras, como também fomos nos Correios. Correios já estava dando lucro agora até o ano passado, como fomos em todas as estatais, e agora a gente sabe aonde que vai acontecer o desvio e a fraude, porque a gente tem a capacidade de ter avaliação de risco também nos ministérios e nas estatais, e nós montamos toda uma estrutura com a liderança agora do ministro Bruno Dantas, que é o atual presidente, para que o tribunal possa monitorar e avaliar toda a administração pública brasileira. Então, eu tenho condições de mostrar para o Brasil todo esse trabalho que nós conseguimos implantar através do Tribunal de Contas da União. E aí que eu vejo a importância de falar um pouco do Tribunal de Contas da União, porque o Tribunal de Contas da União é um órgão independente e que pode auxiliar, como eu disse, centro, esquerda, direita, para entregar resultado para a sociedade, em qualquer área. E com a governança nós conseguimos implantar, fazer vários manuais, por exemplo, 10 passos para boa governança. Nós temos manuais de avaliação de risco, nós temos manuais buscando as melhores práticas das nações mais desenvolvidas do planeta, para implantar no Brasil, e conseguimos implantar isso nos estados e municípios. Agora nós já temos uma cartilha para implantar a governança nos municípios, feito pela Rede Governança do Brasil, que é um trabalho voluntário de milhares de brasileiros, com 30 comitês, que nós criamos uma Rede Governança do Brasil, junto com o Brasil Competitivo, junto com várias instituições, com o Conselho Federal de Contabilidade, com várias instituições, nós estamos trabalhando para implantar a governança do país, para a sociedade saber onde está indo o seu dinheiro. E eu trabalhei agora, até o final do governo anterior, para implantar um centro de governo, que a gente possa priorizar os projetos de Estado, de nação. Infelizmente, não sei se vai ter continuidade do projeto de um centro de governo, que passa de um governo para o outro os projetos que são essenciais para o Brasil exercer uma liderança em nível mundial. Tem questões que a gente não pode abrir mão, da gente pensar o conjunto da nação e pensar o papel do Brasil no conjunto das nações e como estrategicamente a gente pode priorizar cada setor importante para que o Brasil tenha projeto de Estado. Como hoje nós temos um projeto montado junto com a Embrapa na área do agro, que fortalecemos muito, mas nós podemos ter na área da inovação, de ciência e tecnologia,
conversei muito com o novo senador aí de São Paulo, Marcos Pontes. Recentemente ele esteve aqui comigo para a gente conversar sobre alguns temas centrais que a nação precisa continuar dando prioridade na área de ciência e tecnologia, de inovação, para investirmos mais na pesquisa, por exemplo. Eu acho um absurdo o que o Brasil investe hoje na pesquisa, não chega a 2%, 1,2%. Isso é praticamente nada, quando as nações, a maior parte das nações investe 5% em termos de pesquisa e investimento. Então, eu acho que o Tribunal de Contas, e recentemente, quando nós completamos 130 anos, o ministro Toffoli disse uma coisa que me deixou bastante impressionado. Eu tive com o ministro Toffoli várias vezes, quando ele foi presidente do Supremo, fui fazer palestra lá, convite dele para o seu time, como também o Fux, estive lá também conversando sobre a implantação da governança no judiciário, nós estamos trabalhando em cada área, e ele disse uma coisa: o TCU pode ser o grande mentor, o grande líder da governança no Brasil. Não a gente querendo tomar decisões, doutor Ives, mas mostrando caminhos para que quem tome decisão possa ter, digamos, indicadores para buscar a melhor escolha. Então, eu acho que o TCU pode ser muito útil nesse campo. Meu caro ministro, agradeço muito a sua exposição, extremamente esclarecedora para todos os nossos telespectadores, e creio que, efetivamente, é um trabalho que tem que ser prestigiado por toda a nação, tal a importância para o Brasil. Lamento que o tempo, sendo um grande inimigo nosso, não permita que tenhamos mais tempo para ouvi-lo, mas vamos esperar ter outros contatos para que os nossos telespectadores aproveitem ainda mais tudo o que o senhor disse. Muito obrigado, meu caro ministro, meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.